oi, viajantes da vida! Bem-vindos a mais um Mediunidade em Foco. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente falar dos nossos livros que nós vamos trabalhar. Você já ouviu alguém dizer assim, meu guia não deixa eu fazer isso, meu guia não quer que eu me relacione com determinada pessoa, meu guia não me deixa em tal lugar, ou então, fora das fileiras do espiritismo, meu santo não bate com dele. Não acontece assim? Parece que o médium é propriedade do guia. Pois é, gente. Lá no livro dos médiuns, quando Allan Kardec começa a estudar essa questão da influência dos espíritos, do tipo, da identificação deles, aparece essa questão. Será que esse espírito é bom ou é um espírito ruim? E aí, Emmanuel, aqui no nosso Seara dos Médiuns, desta vez no capítulo 19, que foi uma mensagenzinha psicografada ali em 7 de março de 1960, ele vai tratar do item 267. Mas não é o item todo, não. É só um tópico, só um parágrafo, esse parágrafo 10º aqui, do item 267 do Livro dos Médiuns, em que ele traz para nós essa reflexão. Só que, especialmente esse capítulo 19, o Espírito Emmanuel estava muito poeta, gente, estava maravilhoso. Que texto poético, que texto lindo. Então é com o Emmanuel que a gente vai. Mas, para a gente poder refletir sobre as perguntas que eu te fiz no começo, será que guia manda tanto assim? Será que guia determina tanto assim? Algumas pessoas podem até dizer, mas olha só como é que o Emmanuel fazia com o Chico, olha como é que a Joana faz com o Divaldo. Mas eles contam de forma pitoresca essas determinações, essas advertências que os benfeitores espirituais fizeram, mas vocês repararam que eles nunca se impuseram aos médiuns? Pois é isso aqui mesmo que o Allan Kardec vai aprender, que vai trazer para nós nas reflexões do Livro dos Médiuns. E ele coloca exatamente desta forma, olha só. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, apenas aconselham. E se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões e pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que seriam desmascarados pela própria razão. Então, com esse texto aqui, que é um texto super objetivo, super direto, nós vamos ver mais adiante Emmanuel fazendo uma verdadeira poesia, tanto que ele vai buscar mesmo a inspiração em Paulo de Tarso, lá na Epístola aos Coríntios, para fazer essa extrapolação poética que a gente vai ver aqui. Mas é importante a gente seguir ali, olha, antes da gente entrar no texto do Emmanuel, que vai considerar o carinho, a bondade dos benfeitores espirituais em relação a nós, e não esta atitude de feitor, e não essa atitude de um senhor de escravo, em que o médium obedece e o espírito manda. Não é isso que fazem os guias. Por isso o título do nosso vídeo é guia ou é obsessor? Qual é a diferença? E a gente começa a ver as diferenças ali. Primeiro, os bons espíritos não ordenam, não se impõem, não tentam ser os donos da verdade. E normalmente, quando você vê o guia dizer, olha, não se mistura com fulano, não vai em tal centro. Normalmente não são pessoas ou casas ou instituições que poderiam abrir os olhos do médium para a ilusão em que ele está. Não apelam para a razão os obsessores, porque eles querem continuar enganando. Então é exatamente com essa diferença, com essa distinção que nós vamos ao texto do Emmanuel. Porque aí agora ele vai fazer poesia para nos acalentar. Os nossos guias não são nossos feitores, são nossos amigos, nossos irmãos mais velhos, nossos irmãos e irmãs mais experientes, que nos acalentam, que mesmo e apesar das nossas falhas, das nossas deficiências, eles continuam nos ajudando, eles continuam nos inspirando. Então é um texto razoável do Emmanuel que a gente vai poder passar aqui mais rapidinho, pelo menos a parte poética, para fazer comentários depois. Então Emmanuel começa dizendo o seguinte, olha só. Parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo em torno da caridade, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Ainda que falássemos a linguagem das trevas
e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Então, antes da gente ir adiante com a poesia do Emmanuel, ele faz referência àquela passagem de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor ou se eu não tiver caridade. Então, ele vai fazer essa referência. Só que em relação às imperfeições do médium. Por isso que ele diz ali, ainda que nós falássemos a linguagem das trevas, quer dizer, se nós tivéssemos mergulhado no vício, né, possuíssemos o mais leve raio de entendimento, fôssemos obtusos, os benfeitores espirituais não zangariam conosco, não brigariam, não mandariam. Eles olhariam para a gente como pobres necessitados. Eles teriam compaixão, eles teriam piedade. E aí Emmanuel vai então nos advertir ou vai nos mostrar a respeito das nossas outras imperfeições. Ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas e retendo todos os vícios, a ponto de arrojar-nos por tempo indeterminado nos últimos despenhadeiros do mal para nosso próprio infortúnio, não seríamos para eles senão criaturas infelizes, carecentes de amor. Ainda que dissipássemos todas as nossas forças no terreno da culpa e dedicássemos a vida ao exercício da crueldade, sem a mínima noção do próprio dever, isso seria para eles tão somente motivo de maior compaixão. Então, guia, eles vão se condoer da gente, eles vão lastimar, mas eles não vão se impor. E menos ainda, hein, gente? Eles não vão castigar, porque tem médium que age assim, mas se eu não fizer isso, meu guia castiga. Mas se eu não fizer isso, meu guia vai fazer a minha vida andar para trás. Principalmente em outras fileiras menos esclarecidas, porque a doutrina espírita, a gente não tem como fugir. O médium sabe que ele não é um instrumento, que ele não é um aparelho, que ele não é um cavalo, que o espírito monta e sai cavalgando. Ele é um participante. É lógico que é a parte menos importante, é a parte material, é a parte mecânica, é o carteiro, como dizia o Chico. Não é ele o autor da carta. Os espíritos são os autores da carta, mas o médium não é uma criatura passiva, inerte. Não é? Ele tem sua função, ele pode dizer não a uma determinada comunicação, mesmo que seja de um suposto guia. O problema é que quando são espíritos que tentam mistificar, que tentam fingir que são guias, eles não fazem isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Eles começam a nos colocar para baixo, eles apontam as nossas faltas, eles não têm compaixão, eles não imaginam que nós somos apenas criaturas enfermas, que estamos precisando de atenção, de carinho, nada disso. Então, presta atenção na sua relação com os espíritos que dizem ser seus guias. Cuidado, porque, claro, não vamos imaginar também que eles vão ficar assim, coitadinho, você é tão bonzinho, você é um missionário. A gente até discutiu isso em outro vídeo. Não, eles vão ser firmes conosco. Como Emmanuel foi com Chico, como Joana é com Divaldo, como Camilo é com Raul e tantos outros. Mas nunca vão abrir mão da bondade. Nunca vão renunciar à compaixão em relação a nós. É mais por carinho, como um pai e uma mãe amorosos, que às vezes ralham com a gente, zangam com a gente, mas por amor, para evitar da gente cair no buraco. E não porque eles querem enfiar a gente no buraco, não é isso? E aí Emmanuel ainda vai prosseguir, fazendo mais poesia. Os espíritos da luz são pacientes, em todas as manifestações são benignos. Não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a injustiça, mas rejubilam-se com a verdade. Então aqui estão todas as características dos benfeitores espirituais com a negação dos vícios dos obsessores. Repararam que Emmanuel faz nessa conjugação toda que a gente tem aqui, umas observações sobre os vícios, sobre as dificuldades que os obsessores têm, e ainda tem mais. Ele faz referência aos espíritos da luz e não de luz. Da luz como se fosse uma situação, um estado evolutivo. Os espíritos que já alcançaram um determinado estado evolutivo de iluminação, esses não têm essas características que os obsessores têm. Não são orgulhosos, não são invejosos, não tentam se impor, não se irritam. Já imaginaram? Joana de Anjos querendo dar uma chinelada na cabeça do Divaldo? Isso não ia dar certo, né? Emmanuel querendo arrancar a peruca do Chico? Isso não ia dar certo também. Então eles não se irritam, ficam aguardando a gente tranquilamente, a gente voltar, e não ficam lá assim, será que o Maurício vai dar certo? Será que esse médium vai acertar dessa vez? Eles confiam.
Confiam que apesar das nossas imperfeições, nós vamos adiante. E mais, eles não compactuam com injustiça e gostam da verdade. Então é bom a gente estar atento a isso, a gente ficar muito cuidadoso, porque esses benfeitores espirituais são pacientes, mas a gente também tem que fazer a parte da gente. Mas como eles são pacientes, olha o que Emmanuel nos diz também. Tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. A caridade deles nunca falha, enquanto para nós, um dia, as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão por desnecessárias. É por isso que os benfeitores espirituais têm aquela característica de suportarem todas as nossas imperfeições, de acreditar na nossa capacidade de superação, de esperar o momento da gente despertar para poder trabalhar com eles com mais afinco, com mais coragem, e também aguentam até as nossas bobagens, né? As nossas quedas, como pais amorosos, como mães amorosas que lamentam o filho ter caído, ter feito uma bobagem, mas agora que o filho caiu, que o filho fez a bobagem, ele tem que arcar com as consequências, porque os amigos espirituais não vão tirar a responsabilidade de nós. Entretanto, a caridade deles nunca falha, nunca nos abandona. E enquanto isso, para nós aqui encarnados, para a transitoriedade da vida material, é lógico que as coisas devem ser passageiras. Principalmente ali, as provas vão terminar, porque nós vamos aprender, nós vamos crescer, e estão aí os guias espirituais para nos ajudar nesse sentido, crescendo, melhorando, nos aperfeiçoando, vamos deixar de ter necessidade de tanta prova, né? De tanta situação de sofrimento, principalmente das expiações. As provas ali vão deixar de ser duras, vão deixar de ser amargas, mas nós vamos continuar mostrando a nossa evolução através de comprovações de crescimento espiritual. É bem diferente das provas no planeta de provas e expiações, não é verdade? Então a gente tem que estar bastante atento a isso. Mas e agora? E nesse ponto que a gente está, dá para a gente entender tudo que os guias querem? Dá para a gente entender tudo que eles fazem? Não dá. Emmanuel nos faz pensar que nós ainda estamos tão pequenos, ainda somos tão infantis. Essa é a verdade. Nós, apesar de adultos, apesar de trabalhadores, apesar de alguns já idosos, agimos como crianças e às vezes agimos como crianças mimadas. Olha como o benfeitor nos adverte. Por agora, de nós mesmos, conhecemos em parte e em parte imaginamos. Entretanto, eles, os emissários do eterno bem, acompanham-nos com devotamento perfeito, sabendo que, em matéria de espiritualidade superior, quase sempre ainda somos crianças, falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. É por isso que eles aguentam as nossas bobagens, porque eles sabem que, do ponto de vista espiritual, nós ainda estamos mais perto da infância dos espíritos do que da maturidade. E exatamente por causa disso, que eles são pacientes conosco, que eles estão aí nos ajudando. Então eles vêm para nos auxiliar. É lógico que é bom amadurecer depressa, né? Está aqui o Livro dos Médiuns, estão aí as obras que a gente vem citando ao longo da playlist inteira, que seria oportuno a gente estudar, que seria interessante a gente ter na nossa memória, para a gente poder ter aquele conhecimento e usar aquele conhecimento no trabalho mediúnico. Isso é amadurecimento espiritual também. É amadurecimento do trabalhador também. Mas é lógico que os benfeitores espirituais vão nos acompanhar. Se, tipo assim, aquela babá que vai meio tentando evitar que a criança caia, mas não impede a criança cair, porque eles não são nossas babás, eles são os nossos guias, não são babás espirituais, como a gente já falou em outro vídeo também. E aí Emmanuel chama a nossa atenção para esse cuidado deles em relação a nós. Olha só. Estão certos, porém, de que mais tarde, os guias, né? Quando nos despojarmos das deficiências humanas, abandonaremos tudo que vem a ser pueril. Ou seja, nós vamos deixar de lado essas infantilidades, essas bancadas, essas bobagens que a gente faz agora, mesmo na reunião mediúnica, e vamos amadurecer. É isso que os guias contam. Eles sabem que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. E porque nos amam, eles vão seguindo. E aí, o que vai acontecer depois que a gente entender, depois que a gente amadurecer, a gente vai entender a parte deles. Porque, por enquanto, a gente acha que eles são babás, né? Mas não são. E aí Emmanuel diz o seguinte: verificaremos assim a grandeza deles, dos espíritos da luz, como a víssemos retratada em espelho,
confrontando a estreiteza do nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. Essa é linda, não é verdade? É para a gente ficar encantado assim. Esses guias são mesmo muito, muito, muito maneiros, como diriam os nossos jovens de algum tempo atrás, que se eu falar maneiro para o meu filho, ele vai achar que eu estou muito, muito velho. Mas né, é assim que a gente pensa da vida. Os guias são muito legais, são muito bacanas com a gente. Sabem esperar a gente acordar, mas olha que bacana aquela parte final ali. Quando a gente amadurecer, a gente vai ter um olhar parecido com o deles. Vai ver a grandiosidade desses guias como se nós olhássemos num espelho, porque nós também nos teríamos tornado grandes. Essa é a grande proposta, gente. A mediunidade é uma ferramenta para a gente evoluir, para a gente ir se aproximando dos guias. E aí, completando então o texto, para a gente poder passar o resto do tempo refletindo, para a gente poder levar esse vídeo aí para a nossa memória, mandar o link para os amigos que querem também refletir, Emmanuel vai concluir dizendo o seguinte, olha, conforte-nos, pois, reconhecer que se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita, caridade caprichosa, temos junto de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior por não esmorecer em tempo algum. As nossas fraquezas, elas são sustentadas pelo imenso amor dos nossos guias de verdade, que não mandam, que não impõem, que não querem afastar a gente do senso crítico, principalmente não querem impedir a gente de pensar o contrário. A gente viu aqui no Livro dos Médiuns que os espíritos obsessores, os espíritos inferiores, eles evitam que a gente use a razão. Os guias, eles vão querer mais que a gente use a razão depressa, que a gente aprenda logo a usar essa ferramenta chamada raciocínio, para poder mais rapidamente nós ficarmos perto dele. Então, confiança aí, viu? Avalie bem, faça uma DR com esse espírito que diz que é seu guia, para ver se ele é guia mesmo. Né? Vamos discutir a relação aí, seu guia? Porque de vez em quando acontece isso, né? É claro que a gente vai ouvir também muitas vezes o que não quer, porque eles olham para a gente como criança e podem ralhar com a gente como criança. Eu sei, porque eu tenho uma história uma vez, um determinado médium que estava lá ouvindo as advertências do guia, né, do guia falando que isso estava errado, que ele podia fazer melhor de outro jeito, e aí uma hora já estava muito zangado e muito infantil, aquela criança mimada, né, que esperava o elogio em vez da crítica. Poxa, mas com um guia como você eu não preciso de nenhum obsessor. E aí o guia disse assim, se eu não fosse teu amigo, falaria das virtudes que não tens e supões ter. Se aponto os teus defeitos é porque quero que sejas uma criatura melhor. Então esses são guias. Não se impõem, não colocam a gente para baixo, mas também não vão ficar passando a mão na nossa cabeça durante os nossos erros, as nossas bobagens. Hora de fazer DR. Analisa bem quais são os guias que estão em volta. Cuidado com esses espíritos que se colocam como guias e dizem para a gente se afastar de quem tem bom senso, que pode advertir a gente das bobagens que a gente está fazendo mediunicamente. Mas entendamos também, com a paciência que os benfeitores têm conosco, que nós ainda estamos em processo. Então não se apavore, não se recrimine demais, não abandone o trabalho e o estudo, nem o estudo, principalmente o estudo, não abandone o estudo, porque cometeu um erro. Porque deixou passar uma comunicação que foi uma mistificação, porque não viu direito determinada observação. Vamos amadurecer. Os espíritos sabem que nós ainda estamos como crianças, mas que nós vamos crescer. E vamos crescer porque eles vão estar lá, ó, nos acolhendo, nos amparando como irmãos que chegam, depois de uma longa jornada, melhores, mais amadurecidos e mais capazes de trabalhar e fazer o bem. Se você gostou desse vídeo, pega o link aí, manda para as pessoas que você acha que gostariam também. Nós te pedimos para ajudar a dar grande visibilidade ou para dar mais visibilidade a essa mensagem. Se você não gostou, faz a sua crítica aí embaixo. Mas, vamos lá, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações por cada novo vídeo que sai. Agora com as lives, então é muito importante estar aí inscrito, porque a gente não tem data marcada para outras lives, só as de terça-feira que acontecem às 20 horas é que são certas. As lives extras, aquelas que são palestras remotas em outras instituições, aparecem de repente lá com uns 2 dias antes no canal. Então é bom você estar inscrito para poder receber. E aí, deixa o seu like se gostou, ou dislike se não gostou, mas deixa um comentário aí para dizer por que gostou ou por que não gostou. Desde já, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo!